Olá, turma, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa videoaula, tá certo? Mas antes da gente começar, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês para este nosso momento. Então, é importante que você se acorde, que você realmente esteja presente nesse momento. Se levante, tome um banho, tome um café reforçado, mantenha-se atento, procura um local calmo em que você esteja sentado, é importante. Pega o teu material, o teu caderno, o teu livro didático, a caneta, o lápis, para anotar os pontos principais que vocês escutam, que vocês visualizam. Caso fique alguma dúvida, escreve, faz um X, né? Porque nós vamos estar online e vamos tirar essas dúvidas com vocês, tá certo? Faz uma rotina, cria um horário de estudo. Quando terminar o teu dia de aula, o teu horário das videoaulas, já responde às atividades que forem propostas. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não acumula assunto. É importante vocês estarem pegando o material, o livro didático, revendo até essas aulas, caso fique alguma dúvida, né? Para vocês ficarem sempre a par do que está acontecendo, para vocês ficarem realmente interagindo com esse momento, tá certo? É importante também essa parceria. Eu sempre digo em sala de aula, a gente precisa ter uma parceria, né, entre o aluno, o professor e a disciplina. Por quê? Não adianta eu achar, por exemplo, que estou trazendo para vocês um bom, excelente material, que estou falando e todo mundo está entendendo, e alguns estão ficando com dúvida. Então, eu ainda não tenho uma bola de cristal para ler todos os pensamentos. Então, vocês também precisam dar esse feedback, esse retorno. Chega lá no Google Class, manda uma mensagenzinha, professora, eu não entendi aquela parte. Professora, a senhora poderia melhorar uma imagem tal? E aí a gente vai melhorando. É uma situação nova, todo mundo sabe. A gente está um pouquinho distante um do outro, mas ao mesmo tempo a gente está perto, tá certo? Então, vamos manter essa parceria, essa união, porque todos vocês, sem exceção, são capazes. E eu acredito no potencial de cada um de vocês, ok? A gente vai relembrar algumas coisas que a gente viu em sala para a gente dar continuidade, tá certo? Nesse primeiro momento ao assunto. Então, uma das nossas últimas aulas, a gente viu sobre cadeia alimentar. Se lembram? A cadeia alimentar é uma sequência em que os seres vivos, eles precisam obter energia, tá? Eles se relacionam de que forma? Eles se relacionam, os seres vivos, de várias formas no ambiente. E a cadeia alimentar é uma forma deles se relacionar. É uma forma em que os seres vão se alimentar uns dos outros para a obtenção de energia, tá certo? Eu até coloquei com minha letrinha, para quem está com saudade dela, ó. Então, eu dei esse exemplo em sala de aula, tá? Aí mostra a sequência de cadeia, uma sequência, né? Um exemplo de uma cadeia alimentar. Lembrando que a cadeia alimentar, ela precisa vir numa sequência, ela vem sempre, os seres vêm separados através dessas setinhas, que está indicando a questão da energia, tá? E cada ser vivo desse ocupa um nível trófico. Ele tem um papel na cadeia alimentar. Professor, eu me esqueci quais são esses níveis tróficos. Vamos lembrar agora. É isso aqui, tá embaixo. Então, a cadeia alimentar, quem faz parte? Quais são os níveis tróficos que fazem parte da cadeia alimentar? São os seres produtores, consumidores e decompositores. Quem são os seres produtores? Olha o nome, que eu sempre digo, são aqueles que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, por exemplo. Nós temos as plantas e as algas, tá bom?
Então, os seres produtores, eles produzem, eles não precisam de ninguém para se alimentar. Então, eles fazem um processo que é super importante para todos os seres vivos do planeta, que é a fotossíntese, né? De maneira bem resumida, que a gente já estudou em sala, é retirar o gás carbônico do ambiente, certo? E transformar em oxigênio. E nessa transformação, eles também produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas e as algas são os produtores. E a cadeia alimentar, gente, sempre vai começar com esses seres, com os produtores. Foi uma dica também que eu dei em sala. Depois nós temos os consumidores, são aqueles que vão consumir o alimento, eles vão em busca, tá certo? E os decompositores, eles comem o resto da matéria orgânica. Eles são também de extrema importância para o ambiente, né? Os decompositores, fungos e bactérias, aí como está no exemplo. Se não tivessem os decompositores, a gente teria muito lixo, muita sujeira, né? Os decompositores, além dele comer o resto da matéria orgânica, eles devolvem para o solo os nutrientes necessários, certo? Voltando aqui para a questão dos consumidores. Os consumidores, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, consumidor primário, secundário e terciário, é a ordem em que eles vão se alimentar, tá? O consumidor primário, ele vai se alimentar da planta, ou seja, a planta vai dar energia para o gafanhoto, que vai se alimentar dela. O gafanhoto vai dar energia, olha a setinha, ó, para o sapo, que vai comer o gafanhoto. O sapo dá energia para a cobra, que vai se alimentar do sapo. A cobra vai ter um momento em que vai morrer e os fungos e bactérias vão ali comer o resto orgânico da cobra e vai devolver para o ambiente a matéria orgânica, certo? Uma observação, nem sempre os livros, os exemplos, trazem fungos e bactérias escrito, o nomezinho ou o desenho. Por quê, professora? Porque, gente, vai que nessa cadeia alimentar, a planta comeu o gafanhoto comeu o sapo morreu. Não teve a cobra. Então, se eu não tive a cobra, os fungos e bactérias já entram em ação aqui. Por isso que ele geralmente, os fungos e as bactérias, é o final, mas nem sempre eles vão vir o nome ou eles vão vir escritos, tá? O desenho ou eles vão vir escrito lá, tá certo? Então, consumidor primário, por quê? Porque comeu primeiro. Geralmente não. Todo consumidor primário, ele vai ser herbívoro, que são aqueles animais que vão se alimentar das plantas, dos produtores, né? O consumidor secundário e terciário. Professora, pode ter mais consumidor? Pode, certo? Só que geralmente não é interessante uma cadeia alimentar com muitos consumidores, porque a energia ela vai diminuindo, ela vai se dissipando. Aí, por isso que elas não podem ser também tão grandes, tá certo? E aí a gente está vendo um exemplo escrito, mas essa cadeia alimentar também ela pode vir em forma de desenho, tá? Como a gente vê aqui, ó. O produtor, tá vendo? Consumidor primário, secundário, terciário e os decompositores. E fica um ciclo na natureza. É extremamente importante. Ai, professora, mas eu fico com pena quando eu vejo um animal comer o outro. Faz parte da cadeia, faz parte do ecossistema. É interessante e é preciso que isso ocorra para se manter um equilíbrio, tá certo? Ok, lembraram? Ficaram com dúvida? Se tiver alguma dúvida, anota aí, depois pergunta. E depois saiu um videozinho aí, né, da minha pessoa, lá no YouTube da escola, sobre relações ecológicas. A gente vai relembrar também isso aí. Pelo nome, a gente também já se situa. A ciência, né? Ela é linda, olha só. Pelo nome já ajuda a gente só tem que estar ligado. E como eu sei que vocês são ligados em tudo, vai ser super de boa.
Relação ecológica é uma relação ecológica, é uma relação no ambiente, na casa em que aquele ser vive, naquele habitat, né, que a gente já estudou. Então, vejam só, gente, a relação ecológica são relações em que os seres, eles vão ter uns com os outros. Só que essa relação, ela pode acontecer com seres da mesma espécie ou com seres de espécies diferentes. Aí elas são classificadas dessa forma aqui, ó. Relação intraespecífica. Intra, lembra assim, dentro, certo? Ocorre com indivíduos da mesma espécie, eles têm que ser da mesma. Interespecífica, as espécies são diferentes. Relação harmônica, eita, tá tudo harmonioso agora, tá todo mundo prestando atenção em mim, tá todo mundo com um caderninho, tá uma coisa boa, ninguém tá sendo prejudicado. E desarmônica, eita, tá aquele barulho, tá aquela bagunça, ninguém entendeu nada, pense. Então, pelo menos alguém foi prejudicado. Olhando para o próximo, que é a minha letrinha, que eu sei que vocês estão com saudade, eu botei assim, ó. Aqui, ó, relações ecológicas, intraespecíficas, foi o que eu acabei de falar, ó. Indivíduos da mesma espécie. Interespecífica, indivíduos de espécies diferentes. Harmônica, tudo bem para todo mundo. Desarmônica, alguém vai se ferrar, vai se prejudicar. E aí, o livro de vocês, ele dá algumas dessas relações. Existem outras, tá certo, gente? Mas aí o livro, ele traz essas daqui, ó. Essas principais relações. Harmônicas, que todo mundo se dá bem. Sociedade, mutualismo e o comensalismo. Desarmônica, predação, parasitismo e competição. Vamos dar uma relembrada geral nelas. É super fácil, super de boa. É só vocês prestarem atenção no nome, associar a imagem que vocês vão se dar bem, certo? Faz barulho aqui, ó. Todo mundo quer participar da aula, todo mundo. Então, gente, vamos ver o que é uma sociedade. Sociedade, a gente vive em sociedade, o ser humano. Vamos ver. Sociedade é uma associação de indivíduos da mesma espécie que vivem juntos e cooperam entre si. Ou seja, nós vivemos em sociedade, né? Então, outros animais que vivem em sociedade. Aí está o exemplo lindo, as formigas, as abelhas, os cupins. Gente, os animais, os seres que vivem em sociedade, eles conseguem viver também separados, tá? Mas eles preferem estar juntos. E o que é bem interessante dentro dessas sociedades aí, desses exemplos que vocês estão vendo, formiga, abelhas e cupins, é que existe uma hierarquia. É que cada um tem uma função dentro dessa sociedade. E cada um sabe exatamente o seu papel. Vejam que interessante, né? Apesar deles serem animais irracionais, eles têm essa percepção de saber o que cada um vai fazer ali dentro, tá certo? Então, estar em sociedade é isso, é cooperar. Ó, você vai fazer isso, ele vai fazer isso e aquilo. E todo mundo vai viver harmonicamente bem. Ninguém vai se prejudicar. Um vai ajudar o outro e a gente vai, certo? Outro exemplo, as abelhas, né? Que tem uma questão de sociedade extremamente brilhante, né? A rainha fica lá, só tem o papel de fazer a reprodução, as operárias cuidam, tem umas operárias que saem, tem umas que vão pegar o néctar fora da colmeia, tem outras operárias que ficam tomando conta da rainha, né? É bem interessante essa questão da hierarquia dentro da sociedade das abelhas, tá certo? Mutualismo, gente. O mutualismo é o seguinte, é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, mas só que as duas são beneficiadas, ninguém se prejudica, por isso que ela é harmônica. No mutualismo, é uma associação
em que é obrigatório acontecer, certo? Um indivíduo, ele depende do outro, então ela tem que acontecer. Então, num exemplo aí, é o seguinte, tem uma abelha, quando ela sai para pegar o néctar da flor, né, para se alimentar, o que é que acontece? No seu corpo, como vocês estão vendo aí na imagem, ó, gruda um monte de grãozinhos de pólen, que é a estrutura reprodutora masculina. E o que é que acontece? Vejam só que coisa interessante, linda, maravilhosa. Quando a abelhinha tira o néctar dessa flor, ela vai para outra. No momento que ela vai para outra, ela leva o pólen. E aí ó, o pólen cai na outra flor. Entenderam? E facilita o processo de reprodução. Porque a outra flor lá, se for fêmea, né? Geralmente as flores são dioicas, tem os dois sexos, algumas espécies, vai pegar esse grão de pólen e vai se reproduzir. Ou seja, a abelha se alimentou e ainda ajudou. É uma relação, né, de mutualismo. É outro exemplo também que acontece de mutualismo. Existem as algas e existem os fungos. Né? Existe uma associação entre eles dois que é chamada, quando esses dois se juntam, é chamada de linkings, é uma associação obrigatória. O que é que acontece? As algas, elas dão aos fungos a matéria orgânica e os fungos dão proteção a essas algas. Então, isso é uma relação em que um precisa do outro e ambos se ajudam, tá? Diferentemente dessa relação aí, ó, que às vezes as pessoas confundem. Comensalismo. O que seria o comensalismo? Gente, o comensalismo também são com duas espécies diferentes. Ninguém vai se prejudicar. E qual seria a diferença em relação ao mutualismo? Aqui, nessa, não é obrigatório. Um animal, um ser, não depende do outro. Professora, não ficou claro, não. Vejam só, gente. No comensalismo, um indivíduo pode viver sem o outro. Nesse exemplo aí, ó, o jacaré, certo? Ele, e tem um pássarozinho aí na boquinha dele. O que é que acontece? Esse pássaro palito, como ele recebe o nome, ele vai ajudar o jacaré se alimentou, ficou cheio de sujeirinha no seu dente. O pássaro palito vai ser feito um fio dental. Vai limpar o dente. O jacaré não come esse pássaro, que é interessante, certo? O pássaro palito vai se alimentar, vai ajudar o jacaré, limpar os dentes do jacaré e pronto, vida que segue. Porém, se esse pássaro não aparecer depois que o jacaré se alimentar, o jacaré também vai viver. Então, não é uma coisa que é obrigatória. Já lá entre, no exemplo que eu dei do mutualismo, né? Na abelha e o grão de pólen, é obrigatório aquele grão de pólen ali grudar? Sim, para poder ir para outra flor. Entenderam a diferença agora? No comensalismo, as duas espécies se ajudam, mas também se não tiver, vida que segue. Como esse outro exemplo aqui, que é bem conhecido e sempre tem livros. O tubarão e a rêmora. É a mesma coisa do jacaré e o pássaro palito. A rêmora é um peixinho que o tubarão não come. O tubarão fica com os dentinhos sujos. A rêmora vai lá, limpa, certo? E ajuda o tubarão. E ela se alimenta. A rêmora fica com o buchinho cheio. Se a rêmora não aparecer e os dentes do tubarão continuar sujos, vida que segue. E essa é uma relação de comensalismo. Ok? Ficou claro? Se ficou alguma dúvida, anote e depois pergunta. Podemos seguir? A gente agora vai para as relações que são desarmônicas. Ou seja, alguém se prejudica. Nas relações desarmônicas, também podem ser de indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. As principais relações desarmônicas que o teu livro traz são essas. Predação. Antigamente era chamada de predatismo. O que é a predação? Já está pela imagem,
você que é inteligentíssimo, é meu aluno, sabe. É quando acontece com indivíduos de espécies diferentes e é quando um vai se alimentar, ou, desculpa, vai matar para se alimentar do outro, certo? O animal que matou é o predador e aquele que serviu de alimento é a presa. Ou seja, ai, professora, me dá uma pena quando eu vejo. Não pode, já disse, faz parte da cadeia, né? Faz parte do ciclo da vida de todos os seres, tá? Então é isso. Predação é quando um animal ele vai matar o outro para se alimentar, tá? Ou predatismo, como era chamado antigamente. Aí no exemplo fica bem simples a gente, ó. É por isso também que eu digo, é importante a gente ter a questão da leitura do que significa e a visualização da imagem, porque ajuda a gente fixar o assunto, ok? Cheio de dica, hein? O outro, parasitismo, parasita. O que é? É a relação entre dois indivíduos diferentes, em que um também, tá certo, gente? Vai tirar proveito do outro. E é em relação ao alimento. Só que o parasita, ele é um ser que ele precisa entrar em outro. O parasita, ele precisa estar dentro de outro ser para ele começar a ter o seu ciclo. Então, ele precisa de um hospedeiro, que é o local em que ele vai se alojar. Nesse exemplo aí, eu estou mostrando para vocês um piolho. Piolho é um parasita, né? Ele vai se alojar aqui na nossa cabecinha, né? E ele vai começar a retirar, através do fio do nosso cabelo, retirar esse sanguezinho. E aí, ele vai tirando e vai se alimentando e vai se fortificando, vai se reproduzindo e nos prejudicando. Existem parasitas que podem levar à morte do seu hospedeiro, dependendo da proporção, dependendo da situação, tá certo? Existem vários, parasita não é só da espécie humana, é da espécie também. Eles podem parasitar animais e plantas. Eu trouxe esse aqui que é o comum entre a gente e como esse aqui também que acontece, que é a lombriga. Quando a gente ingere, por exemplo, frutas e verduras, alimentos e que não faz a higienização correta, tá certo? Quando a gente também faz as nossas necessidades fisiológicas e não faz a limpeza certa. Então, a gente pode ingerir, colocando a mão na boca, os ovos, né, se alimentando desses alimentos da lombriga, que vão eclodir, vão se proliferar dentro da gente e se reproduzir, tá bom? Então, é um outro tipo de parasitismo que pode acontecer. A pulga no cachorro é um tipo de parasitismo também, tá bom? Competição é uma outra relação. A competição, gente, ela acontece por vários motivos. E a competição, ela pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie, como está vendo aqui, ó, e indivíduos de espécies diferentes. O nome já diz, né? Competir, competição, tá querendo alguma coisa, certo? Pode ser alimento, pode ser território, pode ser parceiro ou parceira sexual, né? Então, eles vão competir. Quando acontece com indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, a gente já viu isso lá na frente. E a competição com indivíduos de espécies diferentes, interespecífica. Ok? Não é fácil? É só você ligar o nome, a imagem e aí ler o livro didático. Tá tudo do mesmo jeitinho, bem explicadinho, super simples. Mas antes da gente passar para o livro, eu queria aqui ver se vocês realmente entenderam o que eu falei. Vamos lá? Agora é com vocês, vamos ver. Vou mostrar aqui uma imagem, quero ver se você vai acertar que relação é essa. E aí? Vou dar 3 segundos. 1, 2, 3.
Essa relação aí, gente, a gente pode chamar de sociedade. Estão aí, ó, todo mundo juntinho, tá vendo? A mesma espécie, andando direitinho, andando juntos, beleza? Por que não comensalismo? Porque não tem espécies aí diferentes. O parasitismo também não, e não estão competindo por nada nessa imagem. Essa daí, eita, é fácil, né? Olha, coitado do cachorro, misericórdia. Chega, ele tá sofrendo. E aí? 1, 2, 3. Letra B de boca. Parasitismo, certo? Esse parasita está prejudicando o cachorro, né? Acontece muito aquela doença do carrapato. E essa relação aí, para quem não lembra, aqui é uma plantazinha carnívora, tá? Ela tá fazendo o que aqui? Tá comendo um inseto. Ô, professora, me lembra, a planta carnívora, ela é uma planta, ela é produtora, ela é autótrofa, ela faz a fotossíntese, tá? A planta carnívora, ela realiza sim a fotossíntese, só que ela é como se fosse olhuda. Ela quer mais. Então, aí, ela está fazendo a letra D, tá? A predação, ela está se alimentando um de outro, é como se fosse um complemento da sua alimentação. Ok, gente? Ficou difícil? Não foi fácil? Vê que aula maravilhosa? Vamos ter muito mais, tá bom? Então, vejam, eu vou deixar para vocês, lá no Google Class, as páginas dessa tarefa, tá certo? Do livro, para vocês responderem bem lindo. E qualquer dúvida, me pergunta, tá? Foi um prazer estar com vocês novamente. Estava morrendo, não estou ainda, só foi a primeira. Morrendo de saudade, que venham as próximas. Qualquer dúvida, me pergunta, tá? Avisa para o colega que ainda não conseguiu acordar, né? Que a gente já começou, tá bom? E que qualquer dúvida, pergunta. Essa aula vai estar disponível no YouTube lá para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem. Um grande beijo e até a próxima.